O Dia das Mães começou calmo em Santa Catarina. A casa simples de Marluza estava silenciosa, iluminada apenas pela claridade suave que atravessava as cortinas floridas. Aos 67 anos, ela havia aprendido a transformar pequenos gestos em aconchego. Preparou café no coador de pano, esquentou pão amanhecido e colocou um bolo de fubá sobre a mesa, mantendo a tradição que tinha desde que Charles era criança. A saudade de Felício, seu marido, ainda vivia ali, ocupando espaços que antes eram preenchidos por conversas e risadas. Nos últimos meses, a rotina havia ficado mais difícil. Marluza dependia das cestas básicas da Igreja Batista e da solidariedade dos vizinhos. Mesmo assim, ela mantinha a casa arrumada e o jardim florido, sempre acreditando que dias melhores chegariam. Sua vida nunca foi marcada por luxo, mas por fé e resistência. Foi então que ouviu o som inesperado de um carro moderno estacionando em frente ao portão. Seu coração acelerou. Quase não recebia visitas, e muito menos do filho. Quando viu Charles descendo com uma camisa social e um buquê de flores vibrantes, o peito dela se encheu de alegria e apreensão ao mesmo tempo. Ele entrou sorrindo, colocou as flores na mesa e olhou a mãe com um carinho sincero, embora marcado pelo cansaço típico de quem vive correndo entre compromissos. Depois de alguns segundos, perguntou: "Mãe, a Clarice está te dando os 5.000 todo mês, né? Só quero garantir que você esteja bem." Marluza sentiu o chão balançar. 5.000? Ela jamais vira esse dinheiro. Sobrevivia com doações. Engoliu seco, tentando disfarçar a dor da verdade. "Quem tem me ajudado é a igreja, meu filho." O sorriso de Charles desapareceu. Antes que pudesse reagir, Clarice surgiu na porta da sala como quem desfila numa passarela. Vestia seda clara, salto fino e um perfume forte demais para um ambiente tão simples. Seu sorriso era impecável, mas não transmitia calor. "Sogrinha", ela disse, como se nada estivesse errado. "Eu venho aqui todo mês. A senhora deve ter confundido." Marluza observou em silêncio. Algo dentro dela despertou, não raiva, mas um senso de alerta. Um instinto de quem já conheceu o peso das injustiças e sabia que algumas verdades precisavam ser descobertas com calma e firmeza. Naquele instante, ela entendeu que aquele Dia das Mães marcaria o início de algo muito maior do que um simples reencontro familiar. Depois que Clarice deixou escapar aquele comentário, o ar na sala ficou pesado. Charles olhou para a esposa com uma expressão que misturava surpresa e dúvida. Ele confiava nela, claro, mas algo no tom da mãe o deixou inquieto. Marluza, por sua vez, apenas segurou a caneca de café com força, como se aquele objeto simples fosse sua âncora diante da confusão que se formava. Clarice se aproximou ainda mais, cruzou as pernas com elegância estudada e continuou falando, agora com um sorriso quase teatral. "Eu entrego sempre no começo do mês, Charles. Inclusive deixo na mão dela. Não sei por que isso virou conversa." Charles respirou fundo, sem querer demonstrar irritação. "Mãe, você tem certeza?" perguntou com voz calma, mas tensa. "Claro que tenho, meu filho. Se eu tivesse recebido, você acha que estaria pedindo ajuda para pagar a conta de luz na igreja?" O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer discussão. Clarice desviou os olhos e mexeu no próprio celular como quem foge de um incômodo. Charles, visivelmente dividido, tentou amenizar a situação, mas a desconfiança já estava plantada. Pouco tempo depois, o casal se despediu. Clarice deu 2 beijinhos rápidos no rosto da sogra e saiu andando até o carro, revirando os olhos discretamente. Charles abraçou Marluza forte, como se pedisse desculpas sem palavras. "A gente conversa, mãe. Quero entender tudo certinho." Quando o carro se afastou, Marluza voltou para dentro da casa sentindo o peso do silêncio. Sentou-se na cadeira de madeira que ficava perto da janela e ficou observando o movimento da rua. Cães passando,
crianças brincando à distância, um vizinho levando o lixo para fora, tudo parecia normal. Mas dentro dela, nada estava normal. No final da tarde, ela foi até a Igreja Batista. O pastor Pedro estava arrumando algumas caixas de roupas para doação, quando a viu chegar. Malusa, minha filha, está tudo bem? Ela hesitou por um instante antes de responder. Pastor, posso te perguntar uma coisa um pouco delicada? Eles se sentaram no banco da igreja e Marlusa contou sobre a conversa com o filho. Pastor Pedro ouviu sem interromper. Seu rosto sério demonstrava a gravidade da situação. Minha querida, se há algo errado, a verdade vai aparecer. E você não está sozinha, disse ele com voz firme. Às vezes Deus revela o oculto no tempo certo. As palavras dele confortaram Marlusa, mas também despertaram uma vontade de agir. Ela sabia que, se quisesse respostas, teria de investigar por conta própria. E naquele momento decidiu que começaria observando cada detalhe, cada atitude de Clarice como alguém que percorre um caminho escuro em busca de uma fresta de luz. Nos dias seguintes, Marlusa não conseguiu tirar da cabeça o que ouvira. Charles sempre fora um filho dedicado, ainda que distante pela vida corrida. Mas Clarice nunca demonstrara verdadeiro carinho. Era educada, porém fria, sempre preocupada com aparência, status e conveniência. E agora, com aquela história dos R$ 5.000, algo definitivamente não fechava. Na manhã de terça-feira, Marlusa acordou decidida. Preparou um café simples, colocou a velha bolsa de tecido no ombro e saiu rumo ao centro da cidade. Não estava exatamente atrás de confronto, buscava clareza. A primeira pessoa que resolveu procurar foi Cecília, assistente do contador Benito, um conhecido antigo da família. Cecília sempre fora gentil e Marlusa tinha a sensação de que ela poderia ajudar. A jovem a recebeu com um sorriso surpreso. Dona Marlusa, que bom vê-la, disse, oferecendo uma cadeira. Em que posso ajudar? Marlusa respirou fundo. Minha filha, preciso saber uma coisa. Você já viu algum depósito, transferência, qualquer coisa que envolva meu nome ou pagamentos feitos pela Clarice? Cecília franziu o senho, levantou-se lentamente e foi até uma gaveta onde guardava alguns relatórios impressos. Abriu um por um, com cuidado, enquanto Marlusa observava cada gesto. Depois de alguns minutos, Cecília voltou à mesa com expressão preocupada. Dona Marlusa, pelo que tenho aqui, não encontrei nada em seu nome, nenhuma transferência. E, sinceramente, ela hesitou. Clarice esteve aqui algumas vezes, mas nunca citou nada relacionado à senhora. Marlusa sentiu uma pontada no peito. Você tem certeza, minha filha? Absoluta, respondeu Cecília. Mas se quiser, posso pedir para o Benito olhar isso com mais profundidade. A gentileza confortou Marlusa, mas ela não queria envolver mais pessoas. Agradeceu, abraçou a jovem e saiu dali com passos lentos. Cada confirmação parecia a empurrar para uma verdade dolorosa. Alguém estava mentindo. No caminho de volta, decidiu passar no mercado local. Enquanto caminhava pelas prateleiras, ouviu duas mulheres comentando sobre golpes familiares comuns. Parentes que retinham dinheiro destinado a pessoas mais velhas. A conversa bateu nela como um sinal. Não era possível que Clarice tivesse coragem de fazer algo parecido. Ou seria? À noite, Marlusa sentou-se à mesa com uma folha de caderno e começou a anotar tudo o que lembrava. Datas aproximadas, visitas de Clarice, conversas, situações estranhas, até detalhes pequenos como expressões e atrasos. Era quase um diário investigativo. E quanto mais escrevia, mais percebia que o comportamento de Clarice tinha padrões claros. Visitas rápidas, desculpas vagas e sempre sozinha, sem Charles. Quando terminou de escrever, olhou para a folha e sentiu um arrepio. Aquilo tudo não era coincidência, era um rastro. E onde há rastro, há verdade escondida. Marlusa sabia
que estava apenas no começo. No dia seguinte, Marluza acordou com uma sensação estranha, como se estivesse sendo empurrada por uma força silenciosa. Havia algo maior acontecendo e ignorar não era mais uma opção. Depois de um café rápido, decidiu visitar Benito, o contador. Ele conhecia Charles desde jovem e, mesmo sendo um homem ocupado, sempre demonstrou respeito pela família. O escritório de Benito ficava na região central da capital de Santa Catarina, em um prédio antigo de fachada clara. Quando Marluza chegou, encontrou-o revisando documentos, com os óculos na ponta do nariz. Assim que a viu, levantou-se com gentileza. Dona Marluza, que surpresa boa! Entre, por favor, disse ele, afastando uma cadeira. Ela sorriu com humildade, mas carregava no olhar a urgência que a trazia ali. Benito, preciso tirar uma dúvida que tem me tirado o sono. Ele se sentou, atento. Diga, minha amiga. Marluza respirou fundo. Meu filho acha que a Clarice tem me dado R$ 5.000 por mês, mas eu nunca recebi nada. Cecília me disse que também não encontrou registros. O senhor poderia confirmar isso para mim? Benito franziu o senho imediatamente. R$ 5.000 por mês? Sim, respondeu ela com a voz trêmula. 8 meses. O contador se levantou, caminhou até o computador e começou a digitar. Vez ou outra, ajustava os óculos concentrado. O silêncio pesava. Após alguns minutos, Benito se virou para ela com expressão séria. Dona Marluza, realmente não existe absolutamente nenhum registro, nenhum depósito, nenhuma transferência, nada em seu nome. Se esse dinheiro estava sendo enviado, não passou por aqui. O mundo de Marluza pareceu encolher por alguns segundos. Então, ela mentiu? Perguntou com um fio de voz. Benito hesitou antes de responder, escolhendo as palavras. Eu não posso afirmar isso, mas posso dizer que algo está errado. E se a senhora quiser, posso acompanhar de perto qualquer movimentação futura. Não quero que ninguém se aproveite da senhora. A gentileza dele emocionou Marluza, que segurou a mão do contador em sinal de gratidão. Obrigada, Benito. Só o fato de você olhar isso já me dá coragem. Ao sair do escritório, o vento frio da capital tocou seu rosto. Ela caminhou devagar até o ponto de ônibus, refletindo sobre tudo que ouvira. As peças começavam a se encaixar, mas uma última dúvida persistia. Por que Clarice faria isso? Qual seria a intenção? Enquanto esperava o ônibus, Marluza tomou sua decisão. A única pessoa que ainda poderia esclarecer tudo era o próprio Charles, e ela sabia que aquela conversa não poderia esperar muito mais. Na manhã seguinte, Marluza acordou antes mesmo do despertador tocar. A ansiedade a acompanhou durante toda a noite, fazendo-a virar de um lado para o outro na cama. Ela sabia que precisava conversar com Charles, mas também entendia que aquela conversa poderia abalar profundamente a relação entre mãe e filho. Ainda assim, a verdade precisava ser dita, e somente ele poderia confirmar o que realmente estava acontecendo. Depois de arrumar a casa, Marluza tomou coragem e enviou uma mensagem simples. Filho, precisamos conversar. Pode vir hoje? A resposta veio alguns minutos depois. Posso sim, mãe. Chego à tarde. O coração dela bateu mais forte. Passou o resto da manhã limpando a casa, não por necessidade, mas para aliviar a tensão. Preparou um café fresco e deixou o bolo de laranja esfriando na mesa. Quando o relógio marcou 3 da tarde, ouviu o motor familiar do carro de Charles estacionando. Ele entrou sorrindo, mas logo notou que a mãe estava séria. — O que aconteceu, mãe? — A senhora está me deixando preocupado. Marluza pediu que ele se sentasse. Suas mãos tremiam levemente. — Meu filho, eu fui falar com a Cecília e com Benito. Charles franziu o senho, surpreso. — Sobre o quê? — Sobre o dinheiro, Charles. Os R$ 5.000 que você acredita que a Clarice está me dando. Eu precisei saber a verdade. Houve um silêncio pesado. Charles se ajeitou na cadeira, respirando fundo. Mãe, converso com ela. Ela me disse várias vezes que estava entregando dinheiro.
Eu fiz a minha parte, confiei no que ela me falava. Eu sei, meu filho, respondeu Marluza. Mas a verdade é que eu nunca recebi nada, nenhum centavo. E Benito confirmou que não há registro nenhum. A expressão de Tiarles mudou rapidamente. A surpresa deu lugar à indignação. Isso não faz sentido, murmurou, balançando a cabeça. Ela disse que vinha aqui todos os meses. Até me mostrou mensagens que, segundo ela, eram suas. Marluza argalhou os olhos. Mensagens? Tiarles, eu nem sei escrever direito no celular. Mal uso aquilo. A revelação atingiu o filho como um golpe. Ele se levantou, começou a caminhar pela sala com as mãos na cabeça, respirando fundo como quem tenta organizar pensamentos em meio ao caos. Mãe, eu acho que eu estou começando a entender. Ele parou e olhou fixamente para ela. Mãe, tem algo muito errado acontecendo e eu preciso descobrir o que é. Marluza sentiu o coração apertar, mas também uma esperança silenciosa. Finalmente as coisas estavam saindo da escuridão. Naquela noite, depois de deixar a casa da mãe, Tiarles dirigiu pela cidade sem destino certo. A mente fervilhava. As peças começavam a formar uma imagem assustadora, muito diferente do que ele imaginava sobre a própria esposa. Clarice sempre fora habilidosa com palavras, persuasiva, elegante, mas agora cada gesto dela parecia suspeito. Cada ausência, cada visita rápida à casa da sogra, cada desculpa que dava quando ele perguntava sobre o dinheiro. Já em casa, Clarice estava no sofá mexendo no celular, totalmente alheia à tempestade que se aproximava. "Oi, amor", disse ela, sem tirar os olhos da tela. "Como foi lá com sua mãe?" Tiarles não respondeu de imediato. Observou-a por alguns segundos, como quem tenta enxergar além da superfície. "Clarice, preciso falar com você", disse, com a voz séria, fazendo-a finalmente erguer o olhar. Ela percebeu na hora que algo estava errado. "O que foi agora?" "Minha mãe nunca recebeu o dinheiro, nenhum mês. E tem mais, o Benito confirmou que não existe registro de transferência nenhuma, nada. Você pode me explicar o que está acontecendo?" Clarice ficou imóvel. Por alguns segundos, não piscou. Então soltou um riso curto, quase debochado. "Amor, você está acreditando na versão dela? Ela deve ter esquecido, é idosa." "Clarice", interrompeu ele, "minha mãe não mente. E você disse que entregava pessoalmente. Então me diga, entregou onde? Quando? Porque ela não lembra de nenhuma visita tua." O tom dela mudou. Eu deixava na porta", improvisou. "A casa dela vive aberta. Talvez alguém tenha pegado." Era uma desculpa fraca, fraca demais. Tiarles cruzou os braços, decepcionado. "E as mensagens que você me mostrou? Aquelas em que ela agradecia? Eu perguntei para ela hoje. Ela mal sabe escrever no celular." Clarice empalideceu, engoliu seco, começou a mexer no próprio cabelo, inquieta. "Tá, talvez eu tenha editado uma ou outra mensagem, mas eu fiz isso por você, para você não se preocupar com ela o tempo todo. A gente já tem tanta coisa para resolver." "Clarice, isso não é um erro pequeno." A voz dele saiu firme. "Você mentiu para mim, para minha mãe, usou o nome dela e sumiu com o dinheiro que era dela por direito." Ela ficou quieta, não negou, não defendeu, apenas permaneceu ali imóvel, derrotada pela própria mentira. Depois de um longo silêncio, Tiarles tomou uma decisão. "Amanhã vamos conversar novamente, mas antes preciso pensar. E você precisa refletir também, Clarice, porque isso não acaba aqui." Clarice não respondeu. Apenas observou enquanto ele se afastava, sentindo que a verdade finalmente começava a vir à tona e que as consequências estavam apenas começando. Na manhã seguinte, Tiarles acordou cedo, mas Clarice já estava de pé. Ele a encontrou na cozinha, arrumando o cabelo e tentando agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido. A tensão entre os dois era palpável, quase cortante. "A gente precisa conversar", disse ele com firmeza.
Clarice respirou fundo, sem encará-lo. Eu sei, mas eu não fiz por mal. Achei que era melhor assim. Charles balançou a cabeça. Melhor assim? Você mentiu para mim durante meses, roubou da minha mãe, isso não tem justificativa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele pegou a chave do carro. Eu vou resolver isso hoje, e você vai comigo. Clarice hesitou, mas acabou seguindo. No caminho até a casa de Marluza, Charles não disse uma palavra. Mantinha os olhos fixos na estrada, mas por dentro lutava com uma mistura de raiva, decepção e tristeza profunda. Nunca imaginou que sua esposa seria capaz de algo tão cruel. Quando chegaram, Marluza estava no quintal, varrendo folhas secas. Ao ver o casal se aproximando, sentiu o estômago apertar. Algo dizia que aquele momento mudaria tudo. Mãe, podemos conversar? Disse Charles com a voz mais suave que conseguiu. Marluza assentiu e os levou até a sala. Clarice entrou por último, cabisbaixa. Charles respirou fundo antes de falar. A Clarice tem algo para te dizer. Clarice sentiu o peso de todos os olhos sobre ela. As mãos tremiam. A garganta parecia seca. Dona Marluza, eu... Ela titubeou, buscando palavras que não pareciam existir. Eu não entreguei o dinheiro. Nenhum mês. Peguei para mim. A confissão caiu sobre a sala como um trovão. Marluza não disse nada. Apenas abaixou a cabeça, respirando fundo. Não por raiva, mas por alívio de finalmente ouvir a verdade. Por quê? Perguntou ela com tristeza genuína. Minha filha, por quê? Clarice enxugou uma lágrima rápida. Eu estava cheia de dívidas, cartões, compras. Eu não queria preocupar o Charles e eu pensei que a senhora não fosse perceber. Marluza fechou os olhos por alguns segundos. Eu não merecia isso, Clarice. Não depois de tudo que tentei fazer para te acolher. Charles então completou. Mãe, eu vou corrigir tudo. Vou repor cada centavo e garantir que isso não volte a acontecer. Clarice tentou tocar sua mão, mas ele se afastou. Isso não terá conversa agora. A casa permaneceu em silêncio, carregada da gravidade de uma verdade finalmente revelada, mas ainda longe de ser resolvida. Depois da revelação, a casa de Marluza ficou mergulhada em um silêncio que parecia ecoar pelas paredes. Clarice enxugava discretamente as lágrimas, mas nada daquilo comovia Charles. Ele estava decepcionado demais para sentir piedade. Marluza, por outro lado, olhava para o casal com uma tristeza que não vinha apenas do dinheiro perdido, mas da quebra de confiança, algo muito mais difícil de recuperar. Eu preciso sair um pouco, disse Charles, levantando-se. Preciso pensar. Clarice tentou segui-lo, mas ele ergueu a mão. Fica, a gente conversa depois. Ele saiu pela porta e se afastou, deixando as duas mulheres na sala. Clarice permaneceu ali, imóvel, até que finalmente encontrou coragem para olhar para Marluza. Eu não sei nem o que dizer. Às vezes, silêncio fala mais que desculpa, respondeu Marluza com voz calma, porém firme. Clarice baixou a cabeça. A senhora não merece isso. Eu fiz uma coisa horrível, eu sei, mas eu perdi o controle. Tive medo de contar para o Charles, medo de decepcioná-lo. Marluza respirou fundo. Minha filha, decepcionar acontece. Agora, tirar de quem não tem, isso machuca. Clarice levou as mãos ao rosto, chorando de verdade pela primeira vez. Eu não quero destruir meu casamento. Eu amo o Charles. Eu só me perdi. Marluza, apesar de tudo, sentiu um pouco de compaixão. Ela sempre acreditou que ninguém nasce ruim, apenas se afasta do caminho certo. Então encontre o caminho de volta, disse a idosa. A verdade você já contou. Agora precisa mostrar arrependimento com atitudes, não com palavras. Clarice enxugou as lágrimas e assentiu.
A senhora tem razão. Algum tempo depois, Tiarlis retornou. O semblante ainda era tenso, mas ele parecia mais centrado. Mãe, te trouxe um presente. Não é para compensar nada, é porque eu deveria ter feito isso antes. Ele entregou a ela um envelope com uma quantidade significativa de dinheiro. A partir de hoje, eu mesmo vou cuidar das suas despesas. Não quero que falte nada. Os olhos de Marluza se encheram de lágrimas. Meu filho, eu não queria isso, só queria a verdade. E você merece, respondeu ele. Clarice se aproximou devagar, num gesto humilde. Dona Marluza, posso fazer algo para consertar o que fiz? A idosa pensou por um momento. Pode sim. Quero que você vá comigo até a Igreja Batista amanhã. Vamos conversar com o pastor Pedro. É hora de você pedir orientação, não só perdão. Clarice engoliu seco, mas aceitou. Eu vou, eu prometo. O clima ainda era tenso, mas algo começava a mudar. Um primeiro passo para a reconstrução, ainda que tímido. Os dias seguintes foram de mudanças silenciosas, mas profundas. Clarice começou a frequentar a Igreja Batista regularmente, ajudando na distribuição de alimentos, organizando doações e até participando dos cultos. Aos poucos, sua postura mudou. O olhar arrogante deu lugar a um semblante mais humilde e sua presença deixou de causar incômodo entre as pessoas. Marluza observava tudo com cautela, sem entregar confiança tão rápido. Ela sabia que feridas emocionais não cicatrizam da noite para o dia, mas também acreditava no poder do arrependimento verdadeiro, algo que começava a florescer na nora. Enquanto isso, Tiarlis se mantinha mais reservado. Continuava indo trabalhar, mas sua mente estava sempre dividida entre o amor pela esposa e a dor da traição. Ele conversava com Marluza diariamente, sempre perguntando se ela precisava de algo, sempre mais presente. A relação entre mãe e filho se fortalecia, reconstruída com cuidado e sinceridade. Certo domingo, após o culto, Clarice pediu para conversar com Tiarlis em um banco do jardim da igreja. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das flores recém-plantadas pelas voluntárias. Tiarlis, começou ela, com a voz embargada, eu sei que errei feio, não sei nem como olhar para você às vezes, mas eu quero consertar cada parte do que fiz. Você consegue me perdoar um dia? Ele permaneceu calado por um longo momento, olhando para o chão. Clarice, o que você fez me machucou muito, machucou a minha mãe, e confiança é algo que demora para voltar. Mas eu vejo que você está tentando, e isso significa alguma coisa. Ela segurou a mão dele com cuidado. Eu vou continuar tentando, pelo tempo que for preciso. Tiarlis suspirou. Então, vamos seguir com calma, um passo de cada vez. Naquela mesma tarde, eles foram até a casa de Marluza. Clarice pediu para falar com ela sozinha. Dona Marluza, eu quero devolver cada centavo que tirei da senhora. Trabalhar, juntar e devolver até o último real. Eu devo isso à senhora. A idosa sorriu com ternura. Minha filha, dinheiro se recupera. O que vale é o coração. Continue nesse caminho. O resto, Deus providencia. Clarice chorou, aliviada. Pela primeira vez sentiu que poderia recomeçar. Algumas semanas depois, a paz parecia finalmente retornar. Tiarlis estava mais sereno, Clarice mais dedicada e Marluza mais amparada. A verdade havia ferido, mas também curado. A família estava aprendendo a caminhar novamente, com passos firmes e conscientes. E enquanto observava o pôr do sol tingindo o céu de tons dourados, Marluza sorriu. Ela sabia que aquele ciclo difícil havia terminado e um novo capítulo começava ali. Na manhã seguinte, Marluza acordou cedo, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ela sabia que levar Clarice até a Igreja Batista não era apenas um gesto simbólico, era uma oportunidade real de mudança. Clarice chegou pouco depois, com roupa simples e um ar visivelmente abatido. Nada de maquiagem carregada, salto alto ou perfume forte. Apenas ela, despida das máscaras que costumava usar. "Vamos?" perguntou Marluza, com suavidade, mas firmeza. As duas caminharam juntas até a igreja. O sol iluminava as ruas tranquilas, e Clarice parecia encolhida,
como se estivesse carregando um fardo pesado demais para sua própria postura orgulhosa. Ao chegarem, o pastor Pedro estava organizando algumas caixas de alimentos na área externa. Assim que as viu, seu semblante mudou para preocupação. Marluza, Clarice, o que houve? Clarice respirou fundo antes de falar. Parecia lutar com cada palavra. Pastor, eu fiz algo muito errado. Roubei dinheiro que o Charles dava para a sogra. Eu menti, enganei os dois. E quero pedir orientação. Eu não sei como cheguei nesse ponto. O pastor Pedro a observou em silêncio por alguns instantes, e Clarice sentiu cada segundo como se estivesse sendo julgada. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de compreensão. Filha, reconhecer o erro é o primeiro passo. Poucos têm coragem para isso. Agora, precisa mudar suas atitudes, mostrar arrependimento verdadeiro. Clarice assentiu, com lágrimas escorrendo. Eu quero mudar. E quero reparar o que fiz. Então, comece servindo, sugeriu o pastor Pedro. O orgulho nos faz cair, mas o serviço nos levanta. Ajude quem precisa. Aprenda a olhar o outro com humildade. O conselho caiu fundo no coração dela. Eu posso ajudar aqui? Disse, enxugando as lágrimas. O que for preciso. Pastor Pedro sorriu. Isso já é um começo. Enquanto Clarice ajudava a separar roupas e montar cestas básicas, Marluza observava à distância. Pela primeira vez, viu na nora algo diferente. Não a arrogância habitual, mas uma fragilidade sincera que, talvez, pudesse ser transformada. Quando terminaram, Clarice se aproximou. Dona Marluza, obrigada por me trazer. Eu precisava disso. Todos nós precisamos. O importante é continuar. Ao saírem da igreja, Clarice parecia mais leve, embora ainda carregasse o peso das consequências. Sabia que precisava reconquistar a confiança de Charles, e isso levaria tempo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava dando o passo certo. E Marluza, ao seu lado, caminhava em silêncio, com a esperança renovada.